Então agora eu vou dar dicas reais de refeições que você pode fazer para aliviar seus sintomas. Então, o café da manhã, eu separei algumas frutas que eu gosto muito. São frutas comuns, então eu não vou pegar aqui o mirtilo, né, que a gente vai ter dificuldade de encontrar, é caro. Então eu peguei algumas frutas, frutas da estação, frutas que a gente pode usar no nosso café da manhã. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu só pegar com cuidado para eu não derrubar tudo. Então, ó, separei aqui para vocês, ó, deixa eu deixar assim. O abacate é uma das melhores frutas que a mulher pode consumir na menopausa. Então, o café da manhã, por quê? Porque ela é anti-inflamatória, ela tem uma gordura boa, ela vai ajudar na nossa saúde hormonal. O abacate, se você puder consumir todo dia 80, 100 gramas do abacate, com as sementes que eu acabei de mostrar, ó, é maravilhoso. Então, de manhã, exemplos de café da manhã, você pode usar o abacate com as sementes, você pode usar a banana tem muito triptofano, assim como o abacate. Então, são frutas que ajudam na liberação de hormônios do prazer, relaxam, tem fibras, é muito bom. Abacate e banana são maravilhosos. Outras frutas que ajudam muito nos nossos sintomas, são anti-inflamatórios, são as frutas vermelhas. Então, os morangos, a maçã verde também é muito boa, ela é mais ácida, tem menos açúcar, tem muita fibra. Então, olha, com isso aqui de manhã, o que, que a gente pode fazer? Abacate com as sementes, a gente pode usar o morango com iogurte e a semente, tá? Todos os dias, né? Eu não quero que você coma a fruta sozinha, eu quero que você coma a fruta com o iogurte, que é a proteína, com as sementes. Esse mix de sementes aqui é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui de volta. Então, um exemplo de café da manhã é a banana com iogurte, o abacate com iogurte. A gente tem as sementes, ovos mexidos no café da manhã. Então, os ovos, eles são muito, muito importantes, uma proteína muito rica. Se você conseguir consumir essas frutas com iogurte, as sementes e 2 ovos de manhã, isso vai te ajudar muito nos seus sintomas, vai te ajudar a perder mais massa muscular, que a gente começa a perder ali a partir dos 40 anos, então vai segurar mais a proteína no seu corpo. Então, você pode fazer um omelete. Eu deixei aqui como exemplo. Ó, um omelete com 2, 3 ovos. Pode colocar sementes de novo. A linhaça pode colocar quando você for fazer. A gente sempre faz aqui em casa com as sementes. Tudo a gente usa semente. Outro dia minha filha perguntou se o passarinho gostava de comer semente. Passarinho gosta e é muito bom para o nosso corpo também. Então, fazer o ovo mexido, o omelete, o ovo quente, o ovo cozido. É importante você comer o ovo de manhã. É uma proteína muito, muito boa, tá? Na hora do almoço. Deixa eu deixar aqui. Na hora do almoço, o que, que eu separei pra gente? O mais importante é a gente ter um prato colorido, né? A gente sempre ouve, ah, é um prato colorido, é bom, é saudável, e é mesmo. Então, um prato que tenha salada, vegetal, uma proteína, um grão, é aquilo que a gente precisa comer. Um prato de macarrão no almoço é bom? Não é saudável, porque só ali o carboidrato você vai ter um pouco de energia, mas isso você não vai queimar, você vai ter, a sua glicemia vai aumentar, você não vai queimar adequadamente e aquilo vai ficar acumulado, vai te dar mais, te dar aquela gordurinha, vai fazer você ganhar peso. Então você tem que fazer ali um equilíbrio na alimentação. Eu vou pegar aqui para vocês que eu separei. Então, um exemplo de almoço super adequado, tá? Espero que vocês consigam ver, ó. Então, arroz, de preferência, o arroz integral. Aqui acho que tem 2 colheres de sopa, mais ou menos, um pouquinho mais. Não precisa exagerar no arroz. A gente precisa comer proteína.
Estamos falando da Mercedes. A gente precisa comer proteína. Então, aqui tem, em média, 100, 150 gramas de proteína magra, que é o frango, é maravilhoso. O brócolis, que é o vegetal que eu falei. As folhas verdes, que são antioxidantes, ajudam muita gente. Então, olha, uma salada, um vegetal, uma proteína, um grão. Aqui a gente vai temperar essa salada com azeite, que é a gordura boa. Você pode vir aqui, ó, de novo, colocar sementes aqui. Ai, doutora, eu não gosto de colocar esse mix. Vem aqui, ó, coloca um pouquinho da sementinha de girassol, fica crocante, fica uma delícia. Então, é um exemplo que você pode fazer. Quais são as modificações, as outras opções que a gente tem? Ah, eu não gosto muito de frango. Deixa eu virar para cá. O que eu vou fazer? Eu gosto de peixe. Peixe é maravilhoso. Sardinha é rica em ômega 3, não é caro. Um peixe, um filezinho de peixe é maravilhoso. Uma carne branca. Pode ser uma carne branca magra, uma carne moída? Pode. O que a gente orienta é não ser carne vermelha todos os dias, aquela carne gordurosa, mas dá preferência para uma carne branca, uma carne mais magra. Então, o frango, os ovos, os peixes, tá? Quem não come carne, vegetariano, tem a questão do tofu, daí a gente tem que fazer uma adaptação, né, da proteína de soja, também pode ser, mas assim, não estou aqui hoje entrando em algumas exceções, tá? Que mais que eu separei? Os grãos, né, a proteína leve. Entre as refeições, o que a gente vai fazer? Ah, doutora, mas eu como esse prato de comida aqui e eu fico com fome. O que a gente vai fazer? Olha, eu vou dar uma dica para vocês que eu faço muito. Castanha. Ó, deixa eu colocar aqui próximo. Castanha de caju. Ah, caiu. Castanha de caju, amêndoa, castanhas em geral. Eu compro também em lojas de produtos naturais, no mercado. Sem sal e sem açúcar, por favor, tá? É maravilhoso, você acostuma. A gente também está acostumado a comer a castanha com sal, né? Tomando alguma coisa, mas não precisa. É mudar o paladar porque é saudável. Então, o que eu faço? Entre o café da manhã e o almoço, se me deu aquela fominha ali, 10 horas da manhã, 3, 4 castanhazinhas, ó. Precisa ser um punhado. 3, 4, isso aqui é muito saudável. Que é gordura boa, gordura que vai fazer bem para nós mulheres. Ali entre o almoço e o jantar, você pode consumir de novo 3, 4 castanhas. Você pode comer um iogurte natural, com uma fruta, de novo, com as sementes. Então, tem muita opção que a gente pode fazer. E no jantar, o que eu vou comer? No jantar, você pode fazer mais ou menos o que a gente fez no almoço. Uma salada, um vegetal, uma proteína magra, o grão, se você não quiser comer o arroz à noite, não precisa. Pode fazer um omelete com uma salada, com as sementes. Pode ser muito saudável. O que eu sempre oriento é mulher que está no climatério, na transição para menopausa, mulher que está na menopausa, se você janta muito tarde, o tarde para mim já é 8 horas da noite. E você não vai conseguir fazer digestão. Então, mas doutor, eu trabalho até às 6, 7 da noite, eu preciso chegar em casa ainda para fazer, para preparar. Então é isso, né? Eu vou voltar àquilo. É se reconectar, se cuidar, você tem que se ajustar. Então, como que eu estava fazendo? Eu estava levando, dependendo do dia que eu trabalhava, eu saía 19 horas do lugar que eu estava trabalhando, eu saía em média 19 horas. Eu janto no máximo 18 horas. 18 horas eu sentei para comer. E ali vai ser o meu jantar. Porque se eu, doutora Tatiana, eu como 9 horas da noite, eu me sinto mal, a minha digestão não é adequada, eu não tenho sono de qualidade, eu começo a acordar, eu tenho refluxo. Isso só pelo horário, tá? Porque a digestão é mais lentificada. Nossa, doutora, mas você falou que você toma isso e aquilo, que você tem seus sintomas melhores. Tenho, mas nem tudo muitas vezes fica 100%. Então,
eu já me conheço. Então, eu, quando dá 18 horas, é o horário da minha refeição. À noite, antes de dormir, eu posso tomar um chá. Se me der uma fome, eu como alguma coisa mais leve, uma castanha. Pode ser, mas assim, jantar depois das 18, 19 horas é muito difícil acontecer de eu fazer. Vocês estão entendendo, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? O que mais que eu separei aqui? Ah, uma outra coisa. Fazer caldo de legume à noite também é muito bom. Então é mais leve. Um caldo de legume, cúrcuma, um franguinho desfiado. Você não precisa comer um prato de arroz, feijão, frango, salada à noite. Você vai numa coisa mais leve, num alimento mais funcional, anti-inflamatório. Então, faz um caldinho, legume, um franguinho desfiado, coloca cúrcuma ali, é maravilhoso. Um caldinho de ossos, não sei se vocês já ouviram falar, que também é muito bom. Então, a gente precisa pensar em qualidade, a gente precisa pensar em longevidade, principalmente a gente está aqui para aliviar os nossos sintomas. Então, quando você faz a ingestão desse mix de sementes, você vai melhorar teu fogacho, você vai sentir menos fogacho, tá? Então, quando você faz uma alimentação com mais proteína, com vegetais, com salada, você vai ter mais disposição. Se você faz uma alimentação com um prato enorme de macarrão, só macarrão sem proteína, você vai ficar cansada depois do almoço, vai sentir aquele peso, vai ficar com sono. Vocês já sentiram? Quando vocês, muitas vezes quando vocês almoçam, você tem aquela sensação que de sono, uma sensação ruim, cansada, parece que até fez mal, porque a comida pesou, tá? Então a gente tem que comer mais leve em todas as nossas refeições. Então a Cláudia está perguntando da crepioca. Pode, Cláudia, pode, mas é aquilo, tem que ter a proteína, tá? A proteína tem coisas que é água, tá? Ó, não dá. Eu já estou aqui falando com vocês nessa aula. Olha só como que eu tô. Já tem outro copo aqui. Então, tem coisas que não dá para negociar. Precisa ter proteína de manhã, no café da manhã, no almoço e no jantar. Nós, mulheres 40 a mais, nós perdemos muita proteína. Vocês já repararam que quando a gente vai ficando mais com mais idade, ali em torno dos 70, 80 anos, repara na mãe de vocês, na avó de vocês, a grande maioria, vocês reparam que elas são mais magrinhas? Quase não tem massa muscular, frágil, magra. Por quê? Ao longo desses anos, depois, a partir dos 40 anos, a gente tem uma perda de massa muscular significativa. A gente perde, em média, a cada 10 anos, 10% de massa muscular. Então, dos 40 aos 70, são 30 anos. A gente perdeu 30% de massa muscular. Já imaginou se a gente não come a proteína, fica comendo pão de manhã? Como é a refeição do brasileiro geralmente de manhã? Café com leite. Então, café piora os fogachos, café com leite e pão com manteiga. Não é isso? Pão com margarina, geralmente, né? Margarina também aquilo é óleo puro, é inflamatório. O pão é a farinha branca. Onde está a proteína, minha gente? Cadê o ovo? Precisa dos ovos ali, fazer um ovo mexido. Você quer comer um pãozinho francês de manhã? Coma um pão francês, mas tem que ter os ovos ali, tem que ter um omelete, tem que ter os ovos mexidos. Coloca ali as sementes logo cedo, para já começar a melhorar sintomas. Evita o café, né? O café tem cafeína, então vai te dar fogacho. Então, quem tem fogacho tem que correr de alguns alimentos, né? Pimenta, condimento, café, lugar abafado. A gente tem que, sim, já ter esse conhecimento e fugir de algumas coisas, sabe? Então, de manhã, fazer aquilo, comer uma fruta saudável que vai aliviar nossos sintomas, associar uma proteína, um iogurte, as sementes, o omelete. Eu
Tem uma paciente que ela chegou para mim e eu pergunto sempre nas minhas consultas o que cada uma gosta de comer. O queijo, ó, falaram do queijo, uma proteína também muito boa. A minha paciente, ela comia leite com Toddy e sucrilhos. Era o café da manhã dela. Então, assim, é um paladar infantil, né? Aquele paladar errado. Não dá. Não tem como a gente ter saúde comendo cereal açucarado, não vou falar nem a marca, né? O cereal açucarado com leite e achocolatado. Não dá. Então tem que ter essa combinação. Essa combinação é a chave, meninas, para vocês melhorarem os sintomas. E a gente sabe que é saudável, sabe, mas o que a gente vai combinar? É isso, combinar semente com a proteína de manhã, com banana, com abacate, com morango, tá? Você quer comer uma granola de manhã para dar um crocantezinho? Pode comprar granola, compre uma granola sem açúcar. Entre as refeições, uma castanha que é saudável, é gordura boa, saudável, vai te fazer bem, aliviar seus sintomas. Na hora do almoço, dá preferência para esse pratinho aí com um vegetal, uma gordura boa, uma salada, uma proteína, tá? Então, vai ser um grão. Posso comer arroz, feijão, carne, salada? Pode, né? Sempre pensando ali na quantidade da proteína. Também não adianta. é, Muitas vezes eu vejo ali no hospital que eu como junto com os funcionários, muitas vezes traz aquele prato cheio de carboidrato, muito arroz, muito feijão, e a proteína é muito pequenininha, assim, tem que procurar ali a proteína. Um prato de macarrão, aquela marmita cheia de macarrão e não tem a proteína. Quer comer um macarrão gostoso? Eu adoro uma massa também. Coloque a proteína, a carne moída, o frango, né? Diminui um pouquinho essa massa, tenta em uma massa integral que é saudável, uma massa aí sem glúten também, que ajuda bastante. Então, acho que são as dicas práticas que eu estou dando aqui das refeições. Deixa eu ver se eu anotei mais coisa. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje para vocês. Então, a gente não precisa, a mulher que está no climatério na menopausa, ela não precisa de uma dieta da moda. A gente precisa de uma dieta que nutre o nosso corpo e desinflama. Eu já falei isso agora há pouco. Então, uma dieta restritiva vai deixar a gente estressada e a gente não vai conseguir lidar com os nossos sintomas. Uma dieta funcional, com alimentos funcionais, que são esses alimentos muito potentes, ajudam muito nos nossos sintomas. A Mercedes já preencheu o formulário. Isso mesmo. Vai ser sorteada, hein, Mercedes? Então, essa alimentação anti-inflamatória que eu estou passando hoje para vocês é uma alimentação estratégica, tá? Para você realmente melhorar seus sintomas. Você precisa se permitir um tempo, permitir se cuidar, permitir ter seus hormônios equilibrados, permitir ter um tempo para preparar seu alimento. Vai trabalhar no dia seguinte, trabalha fora, não tem onde comer, às vezes come na rua, come um lanche, faz um omelete, né? Assim, aqui em casa a gente tem que ter uma alimentação o mais saudável possível. É claro, é aquilo, 80-20, não somos estritamente rigorosos, nem com a nossa alimentação, nem com a das crianças. A minha menina tem 10, meu menino tem 7. A gente come um doce de vez em quando, come, né? Um chocolate, mas é aquilo, são as escolhas, é a quantidade para você ter um equilíbrio e principalmente os alimentos eles falam a nosso favor agora nessa fase da menopausa. Então, se a gente tem um aliado que é um alimento funcional, bom, saudável, por que a gente não vai usar? Né? É saber usar, como usar, né? E isso depois no domingo eu também vou explicar no meu protocolo. Essa dieta ela melhora muito os nossos sintomas. Então, se você aprender, anotou esses alimentos que eu falei aqui, são alimentos chaves para você
melhorar seus sintomas aí na menopausa. Podem fazer perguntas se vocês quiserem, viu, meninas? O Elisângela, esse formulário que eu falei é assim. Quando você entra no grupo do WhatsApp, eu acredito que você esteja lá, na descrição do grupo, você entra lá na descrição do grupo, tem um formulário. É uma coisa muito simples, tá? Você vai colocar seu nome, alguns dados ali, porque no domingo, quando a gente for fazer o sorteio, a gente precisa dos dados das mulheres que estão ali. Porque vai ser muito frustrante eu sortear alguém e ela não tá ali, né? Então precisa preencher ali com os seus dados. No próprio, na descrição do grupo, tem esse formulário ali dentro, tá? É muito simples de preencher. E daí no domingo a gente vai fazer os sorteios, tá? Vocês querem perguntar mais? Eu tô aqui à disposição, gente. Pode tomar a cevada sem problema ou não? Você diz o quê? A cerveja? Não tô entendendo, Lu. É assim, o álcool, né? Seja a cevada, cerveja ou qualquer outro tipo de álcool, o álcool ele tem que ter muita moderação. O álcool ele é inflamatório, principalmente para o nosso fígado e nosso intestino. Então não tem um nível seguro do álcool, né? E o álcool para a mulher, inclusive, tem uma, um risco para uma maior incidência de câncer de mama. Vocês sabiam disso? Então, hoje em dia, tá tudo muito bagunçado, a alimentação, o nosso estilo de vida. Então, as mulheres estão comendo pior, as mulheres bebem mais. Antigamente, a mulher não bebia nada, né? Praticamente quem bebia um pouco mais era o homem. Mas além da gente no passado ter uma alimentação melhor, uma alimentação de verdade, né? Tinha pouco fast food, menos açúcar, óleo, farinha. Então a gente comia mais proteína, mais vegetais. Então essa alimentação era muito mais favorável para a gente. Mas lembrando, essa alimentação tá aí, gente. A gente sabe que a gente precisa comer, né? A gente sabe o que a gente precisa comer. Mas às vezes a gente não tem essa conexão. E eu tô aqui para mostrar como vocês vão combinar esses alimentos e os sintomas de vocês serem melhorados, tá? Deixa eu ver. Ah, para quem está participando da live aqui, eu fiz uma lista de compras de alguns alimentos também anti-inflamatórios que eu vou mandar para vocês, tá? É assim, alimentos do dia a dia que ajudam muito os nossos sintomas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Podem fazer as perguntas, tá? Então, verduras e legumes, brócolis, couve-flor, abobrinha, cenoura, beterraba, espinafre, rúcula, vários outros. Frutas, abacate, mamão, frutas vermelhas, a banana, a maçã, que eu falei agora há pouco. As sementes, então a linhaça, chia, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, castanhas, tudo que eu passei aqui agora para vocês. Os grãos integrais, então o arroz integral, quinoa, aveia, feijão, grão de bico, proteínas saudáveis, os ovos, peixes, frango, tofu, iogurte natural, gorduras boas, eu coloquei o azeite de oliva, isso tudo eu vou mandar para vocês, tá? O óleo de coco, abacate, o óleo de coco tá em todas, né? A gente vai falar em outra live do óleo de coco. A pasta de amendoim, a pasta de gergelim, temperos que eu falei. Quais são as sementes, doutora? Já falo com você, Marcelene. A cúrcuma, o gengibre, pimenta do reino, tudo que a gente falou numa outra aula, canela, alecrim, orégano ajuda muito para menopausa, o vinagre de maçã. Daí tem os chás que eu vou falar na aula de quarta-feira, no nosso encontro de quarta, o cacau em pó. Então, você quer comer um chocolatinho? Compra aquele chocolate 70%, assim, tira aquela nossa vontade de doce, ajuda muito. Então, Marcelene, você perguntou das castanhas.
Essa live eu vou deixar gravada, tá, gente? Eu entendo que muita mulher não consegue, chega um pouco mais tarde do trabalho, tem as questões de casa que precisa, não consegue parar para assistir. Mas as sementes, Marcelina, eu fiz um mix aqui. Eu juntei a linhaça, a chia, a semente de abóbora, gergelim, a de girassol. Então eu fiz um mix de sementes que a gente pode usar em vários alimentos que eu já falei também e aliviar os nossos sintomas, tá? Então são alimentos, a semente é considerado um alimento funcional muito rico para a nossa menopausa. Precisa consumir aí em torno de 1, 2 colheres de sopa por dia, todos os dias, meninas, todos os dias. Ah, mas eu quero consumir mais. Posso? Pode. Tá, tem que ficar atento. Às vezes pode soltar um pouco mais o intestino, mas até nisso ela é maravilhosa. A mulher na menopausa é uma mulher que é mais ressecada, toma menos água, não se alimenta tão bem. Então, as sementes também ajudam ali o nosso intestino a funcionar melhor, a absorver o que precisa absorver, os nutrientes, a produzir, equilibrar os hormônios. O intestino ele é nosso segundo cérebro, vocês sabem, né? Já ouviram falar nisso? O que mais, gente? Vocês querem mais perguntar alguma coisa? Cadê as meninas do grupo? Antes da gente entrar aqui, eu falei, já separa ali a perguntinha que a minha equipe coloca aqui para mim, que é bom para aliviar os fogachos. Eu não estou entendendo Maria da Silva. Tem o primeiro nome, não entendi o primeiro. O segundo nome é Maria da Silva. Então, assim, Maria, o fogacho tem alguns alimentos funcionais que melhoram, como as sementes, que eu acabei de dizer. Então, você introduzir as sementes todos os dias na sua alimentação. Tem os chás de amora, sálvia, que aliviam bastante também os fogachos. A maca peruana, fazer atividade física, tomar mais líquido. Então, isso tudo ajuda a aliviar os fogachos, tá? Então, o fogacho é aquele sintoma vasomotor horrível que a gente sente. Tá conversando, de repente, do nada, começa a suar, tá dormindo, acorda suando, se sentindo mal, taquicardia, o coração acelerado, uma sensação de angústia que dura aí de 2 a 3 minutinhos e depois vai melhorando. Mas é muito desagradável. Eu já atendi paciente aqui na minha frente, assim, ó, se sentindo mal, tendo os fogachos. Assim, é horrível. Então, óleo também, o óleo essencial, quer ver? Esse aqui é um óleo de hortelã-pimenta. É maravilhoso para melhorar o fogacho. Então, você vem aqui, ó, na hora do fogacho, você coloca uma gotinha no pulso. Eu gosto de colocar assim, ó, uma gota, foram 2 gotas. Eu faço assim, ó, respira fundo, faz uma conchinha e respira fundo. De novo. Faz isso por 3 vezes na hora do seu gasto. É muito bom, tá? Tem outras marcas. Esse aqui é o do Terra, mas é o hortelã-pimenta. É maravilhoso para os fogachos. Difícil ficar sem café. Tem que substituir por chá, então. Paty, é o seguinte, tem café. O problema do café assim, eu entendo, tá? Tem mulher que não fica sem o café. Mas o café, se você compra um café descafeinado, já alivia muito. Porque o problema é a cafeína. Então tenta, né? O sabor é muito parecido. Tenta comprar um café descafeinado, tá? Assim, o café, ele é um estimulante, né? A cafeína é estimulante. Então, isso faz muito bem para muita mulher. Eu gosto de tomar café de vez em quando. O problema são aquelas mulheres que tomam 1 litro do café, a garrafa, sabe? Então, você vai tomar um café, 2 ao longo do seu dia, tudo bem. Se você não tem, se isso não piora os seus fogachos, tudo bem. Agora, se você toma muito café, o café expresso, que é o café mais concentrado, e tem muito fogacho, é melhor você tentar substituir por um chá, um café descafeinado, tomar mais água, né? Água é vida.